O assunto agora no Sagres Sinal Aberto, a educação aqui no estado de Goiás. Já estamos em contato em áudio e vídeo com a secretária de Educação aqui do estado, Fátima Gavioli. Secretária, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui. Bom dia. Desculpe, eu acabei tirando o som da senhora. Retoma o som aí, eu não consigo voltar o som da senhora aí no Skype. A senhora mesma desmuta aí o microfone na ligação pelo Skype. Enquanto a Cileide comentava, eu acabei retirando aqui o som da secretária. Pronto? Pronto? Desculpa, secretária, bom dia. Imagina, não por isso. Bom dia a vocês, bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Secretária, vou começar a entrevista de uma forma bem genérica. Qual é a avaliação neste momento sobre as aulas presenciais nesse momento da pandemia na Secretaria Estadual de Educação? Então, a avaliação que nós temos, inclusive, ela é uma avaliação técnica, diagnóstica, que foi feita agora, já em 2021, tanto no ensino médio como no ensino fundamental. A SEDUC aplicou a avaliação diagnóstica no ensino médio, onde nós obtivemos aí 71% de participação dos alunos e nós conseguimos identificar os descritores através dessa avaliação para verificar quais as maiores dificuldades que ficaram restadas aí do ano de 2020 e que precisam ser corrigidas durante o ano de 2021. É bom lembrar que Goiás é o primeiro estado a realizar a diagnóstica já em 2021. E o ensino fundamental, neste momento, está acontecendo a avaliação diagnóstica já com 72% de participação das crianças e também com resultados muito satisfatórios. O nosso grau de satisfação dentro de um processo de pandemia e dentro daquilo que pegou todo mundo de surpresa, eu diria a vocês que ele fica aí na faixa de 60%, 70%, até porque muitas coisas também não nos foram ofertadas, principalmente quando se fala nessa questão de apoio nacional em relação à tecnologia. Bom, e aí a perspectiva para a retomada de aulas presenciais, ela na verdade nem existe nesse momento, secretária? Não, existe um plano já sendo trabalhado para que nós possamos ir voltando aos poucos nas regiões em que nós saímos aí da zona vermelha de risco, né, de alto grau de risco. À medida em que isso vai ficando laranja, amarelo, com certeza nós vamos reunindo a comunidade, conversando e fazendo essa retomada sempre com muita cautela, como determina aí o nosso governador. O estado de Goiás é o primeiro estado do Brasil a iniciar aulas remotas, é o primeiro a parar. E quando foi preciso voltar dia 18 de janeiro, nós fizemos um expediente para as escolas e pedimos que eles votassem dentro do conselho escolar, com pai, com estudante, com funcionários, se eles se sentiam seguros para fazer essa retomada. Os professores não querem continuar remoto. Os servidores das escolas não querem mais continuar remoto. O que eles mais querem agora é voltar a trabalhar com todo mundo junto na escola, porque é muito trabalhoso, como diz o goiano, é custoso uma aula remota. Ela é uma aula assim que exige um monitoramento, sabe, um assessoramento muito forte por parte do professor para não perder nenhum aluno. Então, os professores querem muito voltar, mas essa volta, ela não pode ser como nós estamos vendo em alguns estados, que eles estão fazendo assim: voltou, aí semana que vem, fechou, aí volta, vai na justiça, volta, fechou. Isso atrapalha o processo, Hoje nós estamos trabalhando através do CEPIFOR, através do Conselho Estadual de Educação, nós estamos através do Gabinete Crise, o GAEP, nós estamos trabalhando assim, fortalecendo o regime de aulas remotas, de educação. Educação, não são aulas, é um processo educacional, porque existe ensino-aprendizagem ali. Então, fortalecendo a educação remota, de tal maneira que quando nós retomarmos as aulas presenciais, nós vamos fazer isso e vamos manter também as aulas remotas. Elas não saem de cena assim que os professores voltarem. Agora, ontem eu estive em audiência com o governador e ele me disse que assim que ele vacinar até
até os 60 anos de idade, a prioridade dele passará a ser lutar para que os profissionais da educação pública e privada possam ser vacinados. Aí sim, aí com essa vacinação eu garanto a vocês que nós vamos caminhar aí para um momento de tranquilidade e de paz para que todos possam trabalhar e as crianças possam aprender também. A senhora usou bem o goianês aí, porque é custoso. O processo da educação é custoso. Custoso também para os pais, né? Os responsáveis que têm de acompanhar os meninos e meninas em casa. Eu tenho, enfim, criança na família, não é fácil, não é fácil. Cileide Alves, secretária de Educação, Fátima Gavioli com a gente. Cileide. Bom dia, secretária. Bom dia, Cileide. Eu queria voltar na primeira questão que a senhora respondeu. A senhora falou da diagnóstica. Antes de eu fazer a pergunta, eu queria que a senhora explicasse para o nosso ouvinte o que é a diagnóstica. Cileide, o processo de avaliação diagnóstica, ele acontece sempre no início de um ano letivo, para que nós possamos identificar as falhas que aconteceram no processo educacional no ano anterior. Então, você trabalha com todos os descritores, tudo aquilo que estava previsto na BNCC, no currículo, nas nossas diretrizes, e você avalia menino por menino, sala por sala, escola por escola. Depois você tabula esses dados e aí você inicia um processo de formação com os professores e inicia um processo que, na nossa época, eu não estou dizendo que você tem a mesma idade que eu, tá, Cileide? Mas, assim, no meu tempo, nós chamávamos de reforço. Hoje, eles chamam de nivelamento. Então, essa avaliação diagnóstica é o que possibilita entender onde paramos e o que é que podemos fazer para corrigir de onde paramos até agora. Ela é extremamente importante e eu fico muito satisfeita de saber que a nossa equipe contou com a Universidade Federal de Juiz de Fora e o CAED de Juiz de Fora veio para Goiás e doou essa avaliação para o estado de Goiás. Ele veio aqui e disse, olha, eu quero ajudar vocês a fazer essa diagnóstica. E isso está garantindo para nós uma tranquilidade no sentido de que a criança realmente vai encerrar daqui a 2, 3 anos, ela estando na rede, ela consegue ver o que estava previsto no currículo. Tá, então o ensino fundamental ainda está em fase de execução da diagnóstica, mas a senhora disse que o ensino médio já concluiu. Aí a minha questão é a seguinte, o comparecimento, segundo a senhora, foi de 71% no ensino médio e 72% no ensino fundamental. E que o aprendizado chegou a 70% no ensino médio. Eu queria saber o seguinte, secretária, em relação ao ano anterior, quando não havia pandemia, qual que foi o comparecimento, né, desses dois exames e em relação ao ensino médio, qual foi o índice de aprendizado do ensino médio em comparação com o ano anterior à pandemia? Então, Cileide, em 2020, a rede de Goiás no ensino médio ela é muito forte. Em 2020, eles deram 92% de participação. Quando fechou a avaliação do ensino médio, ela fechou com 92% de participação. E em aprendizagem, eles bateram em 89%. Então, a rede vinha numa velocidade que, inclusive, estava sendo demonstrada aí para todo o país, através do IDEB, né? Que era o crescimento do ensino médio na rede pública estadual de Goiás. Vai ser um trabalho extremamente árduo, botar novamente esses meninos numa participação aí de acima de 90%, e na aprendizagem em quase 90%. Mas que vai ser possível, porque a dedicação da equipe da secretaria, dos parceiros e principalmente dos professores em motivar esses alunos no momento desse, tem sido gratificante de ver. Pois é, secretária. Então, nesse caso, a gente já vê as perdas da pandemia, sim, né? Sim, uma redução aí de 92% de participação dos alunos na diagnóstica para 71% no ensino médio e aprendizado de 82% para 72% ou 84%? 89% para 72%. Então, Isso. Aqui a gente já tem um retrato, né, digamos assim, do prejuízo, né, uma imagem do prejuízo dessa pandemia na educação. E ontem também saiu um relatório da Câmara dos Deputados mostrando, entre outras coisas, que
o MEC reduziu os investimentos, inclusive no ensino remoto, né? A senhora falou no começo da entrevista que não teve apoio para o ensino remoto, o MEC reduziu e há um consenso geral de que o MEC, nesse momento de crise, tem sido muito omisso. A senhora confirma a experiência da senhora com relação ao MEC neste ano de pandemia? Foi isso que a senhora sentiu também, como secretária que está aqui na ponta? Cileide Rubens, a rotatividade de ministros possibilitou a descontinuidade das políticas públicas e uma dificuldade tremenda para os secretários de educação desse país. Quando você tem essa troca contínua, é muito difícil falar em política pública. Nós realmente não tivemos nenhuma política e nenhum programa por parte do Ministério da Educação que nos desse um norte sobre o ensino remoto. Sabe o que sustentou o ensino remoto no Brasil? A decisão do Conselho Estadual de Goiás, que foi a primeira do país, que depois serviu para que o Conselho Nacional de Educação se pautasse nela e fizesse legislação para o país todo, e sem querer, de jeito nenhum, puxar isso para a Secretaria, mas sim para o Estado de Goiás, para o governo de Goiás, a forma como os secretários vieram buscar informação aqui sobre utilizar a TV Brasil Central, utilizar aulas pelo rádio, utilizar a apostila sendo entregue pelos transportes escolar. Sabe, tudo isso teve assim foi um exemplo para os demais secretários. Incrível, Goiás tinha uma televisão, Goiás tem rádio, Goiás tem estúdios de TV hoje dentro da TV Brasil Central, Goiás está fazendo uma parceria para trazer, inclusive, outras pessoas já para dentro do processo, ligados à área de comunicação. Mas não houve isso por parte do Ministério da Educação. E isso aqui eu acho que isso não é falar mal, não, isso é falar a verdade. Não tem porquê eu dizer a vocês que nós fomos apoiados e amparados. Não, nós não fomos. E mais do que isso, você puxou um assunto agora que vai me ajudar aqui. Quer ver, Cileide? Você sabia que há 10 anos não temos reajustes no recurso da merenda escolar nas escolas? Há 10 anos nós não temos correção. Quanto uma criança recebe por mês, quanto uma criança recebe por dia, Cileide, na escola pública? 36 centavos. 36 centavos é o que vem por dia para uma criança. O que nós fizemos em Goiás? O governador pegou um recurso do Protege e complementou esse recurso, complementou. Então, hoje, o valor que uma criança recebe de kit de alimentação é R$30 por mês, com a complementação do governo do estado. Se não, seria R$14, R$12 e tal. Com esses R$30 que nós temos de complementação do Protege, mais o recurso do FNDE, eu consigo comprar 2 quilos de arroz, eu consigo comprar 1 litro de óleo, eu consigo comprar 2 quilos de fruta, eu consigo comprar um pacote de macarrão, um molho de tomate. É isso que eu consigo comprar, Cileide. Aí eu faço um kit e o pai vai na escola buscar. O pai vai na escola buscar e ele faz um vídeo desumano e desonesto e posta nas redes sociais e sem falar que é sem informação também. E ele posta nas redes sociais dizendo assim: olha aí o diretor da escola desviando nosso dinheiro da merenda, olha aí. Ou seja, Cileide, precisou uma pandemia para os pais saberem que o filho dele recebe 33 centavos do governo federal por dia. E que ele só não está passando mais necessidade porque o nosso governo do estado complementa esse valor. E isso possibilita a criança ter uma alimentação melhor dentro da escola. Agora, eu vejo assim, como é que a gente pode continuar falando em apoio se no meio de uma pandemia, onde o que mais está se falando é a fome e as pessoas lutando para combater a fome nesse país, eu não consigo mover o gigante e dizer, olha, tem como dar uma melhorada na alimentação escolar, porque os pais estão achando que o dinheiro está vindo e a gente não está comprando alimentos. Não, pai. Não, pai, o dinheiro que nós estamos comprando os alimentos é centavo por centavo justificado.
pelo TCU, pelo TCE, pelo Ministério Público, e eu garanto ao senhor, o que os diretores fazem na escola é um verdadeiro milagre em relação à alimentação escolar. Pois assim, é um momento difícil porque a pobreza aumentou no Brasil, né? Nós estamos aí fazia 17 anos que não chegava nessa proporção de pobres, 19 milhões de brasileiros com insegurança alimentar e essa realidade das escolas que poderia estar contribuindo, né? Secretária, uma coisa que ainda a gente fica por entender é o seguinte: qual o tamanho vai ser do prejuízo dessa pandemia na formação educacional dos jovens? A senhora deu esses dados aqui da diagnóstica e eu me lembro que no começo do ano a Secretaria informou, e eu queria até que a senhora atualizasse esses dados, que 30 mil alunos não haviam confirmado as matrículas, né? Então, assim, qual foi a evasão de matrículas neste ano de 2021 comparado com o ano passado? Cileide, você acredita que eu contei com o apoio da imprensa e contei com o apoio do Ministério Público e do GAECO, e nós conseguimos, do Tribunal de Contas, e nós conseguimos trazer todos os alunos de volta. Eu estou com 530 mil meninos matriculados na rede, Cileide. Eles voltaram. Foi fácil? Não. Quanto tempo demorou? 3 meses para trazer esses meninos de volta. Uma coisa que antes você conseguia assim, se abria as matrículas, eles apareciam, né? Não, esse ano foi 3 meses. E eu posso te dizer, o transporte escolar foi buscar em casa, sabe, esses meninos. Os diretores foram nas casas, o tutor educacional foi nas casas, a Secretaria de Educação atuou para e passo para trazer esses meninos de volta. Então, a Secretaria já equiparou o número de matrículas de 2021 ao número de matrículas de 2020. E isso eu confesso que dá uma paz tremenda, saber que pelo menos eles estão sob a nossa guarda na questão educacional. Depois dele estar sob a nossa guarda, agora vem a outra preocupação, fazer com que ele tenha o menor prejuízo possível. O que eu estou fazendo, Cileide? Eu estou atendendo a determinação do governo de Goiás, que é: Fátima, eu quero que você entregue Chromebooks para o menino do ensino médio. Tá bom, então estou comprando Chromebooks, 60 mil Chromebooks para os meninos do ensino médio. É como se fosse um notebook, mas ele é menor, então ele tem um preço melhor, ele é mais fácil de manusear, então ele é mais pedagógico, educacional. Então, estou adquirindo 60 mil. Estou comprando, Cileide, 800 laboratórios móveis. Esse laboratório móvel é um carrinho que vem com as máquinas e o professor pega esse carrinho e ele leva para a sala de aula. Então, esses 800 laboratórios atenderão todas as nossas escolas. Nós estamos agora também lançando o Conectar, que é um programa onde nós vamos repassar um recurso para o Conselho Escolar e a escola vai contratar a melhor internet da região dela. Então, a possibilidade nossa é chegar aí ao mês de maio com todas as escolas de Goiás conectadas. Quando nós assumimos o governo, nós tínhamos apenas 40% das escolas conectadas. E nós queremos chegar em maio com todas. Então, sabe aquela coisa assim que essa pandemia tem um lado, o lado negro da força, o lado ruim, o lado que deixa a gente extremamente exaurido, cansado, mas assim, sabe o que vai ficar quando todo mundo estiver vacinado? E aí eu quero aqui fazer um reconhecimento ao trabalho que o secretário de Saúde começou ontem. Não sei se você viu, Cileide, ele está testando as crianças. Para fazer uma pesquisa agora com a universidade e verificar o quanto essas crianças nessa idade escolar estão carregando, portando esse vírus por aí, sem sintomas. Então, achei assim incrível esse trabalho da Secretaria de Saúde. E é isso, é um trabalho a 4 mãos que depois da pandemia, quando você olhar, você vai dizer, gente... A gente teve uma pandemia terrível, muito difícil, mas as escolas ficaram totalmente conectadas depois disso, Cileide. E, de novo, eu vou dizer, é uma ação estadual. Você não teve uma ação federal que conectasse as escolas, Cileide. Bom, secretária,
Com relação ainda para esses prejuízos, né, que bom, parabéns que a educação em Goiás não perdeu alunos, a gente tem visto aí nas entidades, organismos voltados para a educação, uma manifestação de preocupação a respeito dessa geração, do prejuízo que essa geração teve, né? O Todos pela Educação, por exemplo, tem feito estudos, divulgado isso, sobre essas deficiências que vão ficar. Na sua opinião, quanto tempo a gente vai precisar para recuperar o aprendizado perdido, que pelo que eu estou vendo o grande problema é o aprendizado, e se essa geração ainda terá isso recuperado ou só as próximas gerações que vão voltar a ter o que a educação poderia ter dado a elas agora? Houve aprendizagem acima do que estava sendo esperado nas questões psicossocioemocionais. Todo mundo cresceu. Se não cresceu nessa grande dificuldade, dor, cresceu espiritualmente, cresceu, sabe, a solidariedade voltou com muita força, a gente está exercitando mais o amor. Houve um aprendizado muito grande nesse sentido. Em relação à propedêutica, como diz minha avó, 5 anos, Sileide. Eu preciso de 5 anos para recuperar dentro de cada ano, a partir de agora, aquilo que a gente deixou de ofertar na hora certa. E essa oferta, ela vai se dar novamente no contraturno, ela vai se dar aos sábados, ela vai se dar pelo rádio, pela TV. Eu não consigo soltar a mão, por exemplo, da TV Brasil Central hoje. Eu não consigo hoje deixar o portal, o nosso portal da SEDUC, o Net Escola, ser desativado quando as aulas voltarem ao normal. Mas ao final de 5 anos, vocês vão conseguir olhar e dizer assim, pronto, agora sim, essa turma que vai se matricular neste ano, ela consegue ter tudo aquilo que deveria um aluno receber, com todas as questões socioemocionais, psicossociais sendo garantidas. Rubens? Secretária, eu queria só ouvir a senhora sobre essa situação, além da aprendizagem, sobre a ausência dos meninos, como a gente diz, né? Desse convívio social da escola, né? Essa ausência do convívio presencial. O que é que se sabe, o que é que a Secretaria Estadual avalia sobre isso, com o que os pais precisam se preocupar, porque nesse ponto não é uma aprendizagem que pode ser, que pode acontecer. Esse convívio social, principalmente no ensino fundamental, né, me parece que tem prejuízos irrecuperáveis. Rubens, sem dúvida nenhuma, a minha clientela do 6º ao 9º e o ensino médio, ela tem mais facilidade em manusear celular, notebook, computadores. A minha clientela, ela tem sim mais facilidade, mais condições de aprender, principalmente quando ela tem um suporte em casa. Mas quem está trabalhando com os pequenininhos no berçário e no processo de alfabetização não tem a menor possibilidade deles continuarem remotos. Como é que alfabetiza remotamente? A alfabetização é um processo que envolve tudo. Paixão, amor pela professora, toque, a alegria da gente quando está sendo alfabetizada e a professora pega na nossa mão para ensinar a desenhar uma letrinha, é enorme. E então, o que o colega aprende, claro, né, secretária? O que o colega aprende, eu não aprendi, o que eu não aprendi, enfim. Exatamente. Esse convívio é extremamente necessário. Eu fico abismada quando eu vejo, no meio de um processo tão delicado como esse, ontem no Congresso, anteontem, no Congresso discutindo homeschooling, sabe? Assim, a gente nem aprendeu a lidar com aulas remotas. As famílias estão dizendo, pelo amor de Deus, abram as escolas porque eu preciso mandar meu filho para lá. Fica comprovado que a escola é o lugar mais seguro que existe depois da casa da criança e em determinados casos ele é o mais seguro, inclusive com a casa da criança. É o lugar mais seguro, é o lugar que ela fica mais feliz, que ela mais se realiza. Esse convívio social na escola, ele é extremamente necessário. E, sinceramente, gente, isso é hora para discutir homeschooling? Pelo amor de Deus, isso é hora para discutir retomada. Pois é, e o ministro da Educação, né, nesse dia que a senhora está falando, o ministro da Educação disse o seguinte, que tem que ter homeschooling e convívio social o aluno tem na igreja.
Celeide, eu sou a favor de qualquer tipo de escola, sabe? Eu sou a favor de todo tipo de escola, mas está parecendo que o momento, sabe, o tempo que eles escolheram para discutir isso, está errado. Eu não quero discutir homeschooling, eu quero discutir retomada. Retomada com segurança, retomada com vacina. Eu quero discutir retomada, meu Deus. Para que eu vou ficar discutindo? Qual é o pai que a essa altura do campeonato, depois de um ano e alguns meses já, né, de afastamento da criança da escola, já não está dizendo para mim, secretária, quando é que vocês voltam? Então, onde é que está essa plateia que está pedindo pelo homeschooling? São 1% da população, 0,2% da população? Então, assim, a gente precisa priorizar, sabe? E o momento agora é momento de priorizar a retomada com segurança, o planejamento para corrigir o que essas crianças perderam, e é isso que nosso governo vem fazendo, e é isso que nós, secretários, estamos tentando fazer. Quando é que a senhora apresenta esse plano de retomada? Cileide, eu quero apresentar esse plano de retomada tão logo o governador me passe essa informação, como é que eu vou dizer, oficial sobre a questão da vacina. Ele tem hoje um projeto já desenhado para começar a vacinar a educação agora em maio, mas eu preciso que ele anuncie isso oficialmente para que eu também possa anunciar meu plano de retomada. O que eu não quero, Cileide e Rubens, é fazer isso, ó. Abre as escolas, aí fecha as escolas, abre as escolas. Quando eu faço isso, Cileide, eu comprometo tanto o que está remoto quanto o que está presencial. Na hora que eu faço isso, eu começo a bagunçar todo o planejamento dos professores, eu tiro eles da rota do que eles já estão planejados e organizados, e não está sendo fácil planejar e organizar no meio de tudo isso. Então, eu prefiro assim, nós vamos dar toda assistência para a criança. Agora, esses profissionais serão vacinados e nós voltaremos, mas voltaremos assim com muita força, com muito gás e com muita vontade. Não é possível voltar no modelo híbrido que as escolas particulares estão fazendo? É possível voltar no modelo híbrido, mas a escola particular, por exemplo, eu vou te falar aqui uma situação. Quando você fala de uma escola particular, ele põe 8 meninos na escola. Ele consegue pôr porque eles têm um número reduzido de alunos, né? Eu não consigo, por exemplo, pensar numa retomada híbrida numa região onde o prefeito da cidade tem um decreto que está dizendo não, aqui não tem aulas presenciais. Então, onde é que eu tenho essa condição de dizer eu gostaria que as escolas estaduais abrissem de forma híbrida e tal, onde os prefeitos também tiverem seus decretos autorizando isso. E só Goiânia, por enquanto, ainda está trabalhando nesse regime que permite 30% presencial. Os demais municípios, eu vou citar aqui Catalão e Tapaci, por exemplo, estava totalmente fechado. Então, a rede estadual é diferente de uma escola privada. Quando você starta o híbrido, você starta envolvendo 530 mil alunos, 38 mil professores. É diferente de você envolver 4 professores e 12 alunos. Então, tudo isso é uma ação muito grande, gigantesca, que tem que ser realmente muito organizada, porque quando você abre uma escola e na semana seguinte um diretor pega Covid e uma semana depois ele morre, Cileide, aquilo explode como se fosse um dinamite dentro da rede. E aquilo viraliza a foto da pessoa e eles acabam até dizendo, olha, viu, você abriu a escola sem que a gente estivesse vacinado. Então, está muito complicado. É um clima é um momento de muita tensão, oração e de tomada de decisão extremamente pensada e planejada. É isso, secretária, obrigado pela entrevista. Vou registrar aqui, a senhora parece que está popular entre os professores, as equipes aí, tem coordenadores regionais de educação de Tapaci, de Novo Gama, Novo Planalto, várias cidades, Crixás, várias cidades aqui comentando na nossa transmissão ao vivo no YouTube, várias mesmo, citei só 3, mas tem muito mais. E muitas participações aqui falando também sobre a situação da educação e muitos elogiando aqui as explicações que a senhora deu. De qualquer forma, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Secretária de Educação Fátima Gavioli, me lembro sempre da primeira entrevista que fizemos, antes da senhora assumir o cargo, vindo ainda para Goiás
Goiás, de Rondônia para Goiás, né? A senhora estava lá. Sim, você e a Cileide, 5 horas da manhã, me entrevistando lá em Rondônia. E a Cileide brava que só, e eu pensava, eu não vou, não. Essa mulher é muito brava, eu não vou, não. Se é assim, mas, né? Mas sabe o que eu tô achando engraçado? Esses dias eu fui dar uma entrevista pro Paulo e meus cachorros brigaram na hora da entrevista. Aí todo mundo achou engraçado. Eu falei, só um pouquinho, Paulo, meus cachorros estão brigando. Aí hoje eu tô dando entrevista para vocês, quando eu olhei minha gata passando aqui atrás. Aí eles eu vi a gata. Aí eles estão aqui, eu acho que eu vi um gatinho. Eu falei, gente, acho que eu sou o secretário dos bichos mesmo, viu? Só pode. Bom, é isso, secretária. Muito obrigado pela disponibilidade sempre aqui de conversar com a gente. Bom trabalho para a senhora. Um abraço. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, pelo amor de Deus, e nos ajudem sempre, sempre, sempre que puderem a conduzir a educação com toda a responsabilidade e seriedade que esses meninos merecem. A Cileide está em casa, mas lá não tem gato nem cachorro. A Cileide não é a jornalista dos bichos. Cileide, eu vou te falar, eu tenho pouca coisa no mundo que me abala, e doença dos meus bichinhos me abala, e bicho rodando na rua sem dono me abala. Você precisa de ver o tanto que eu sou ligada a essas coisas. Então, tô vendo que você não tem, mas não sei se não tem. Eu acho que tá descansando lá para dentro. Isso sim, né, Cileide? Não, a minha filha, que eu já tive cachorro por causa da minha filha. Então, assim, eu tenho carinho por eles, tudo. Eu só acho que eles dão trabalho, eu prefiro evitar o trabalho deles. Eles dão trabalho, é verdade. Gente, olha, beijo para vocês, fiquem com Deus. Mas essa postura da Cileide é boa, né, secretária? A senhora que fica vendo aí que os bichos na rua, enfim, descuidados, é melhor ser como a Cileide do que inventar e depois não ter responsabilidade de cuidar. Sim. Beijo, secretária. Obrigado, um abraço. Cuidado, amor, e é uma forma de exercitar o amor também, né? É quando você adota um bichinho de rua. Esse negócio de bichinho de raça não combina comigo, não. Agora, se ele for de rua, aí eu já me apaixono. Obrigado, secretária. Um beijo, gente. Fique com Deus. Obrigado. Tchau. Bom dia. Boa sequência na agenda aí. A secretária que disponibilizou aqui o tempo para conversar com a gente no Sagres Sinal Aberto sobre a educação em Goiás. Teve o gato lá pintando também na tela, ela está no home office, a Cileide também, e agradecendo, portanto, a entrevista aqui da secretária Fátima Gavioli. Destaque a íntegra da conversa, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.